Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Começando até para efeitos de quem nos ouve lá fora, esta é a segunda reunião da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoio na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. Conforme consta da nossa ordem de trabalhos, infelizmente para a dinâmica da própria Comissão, é a minha convicção de que se mantém a maior parte das circunstâncias e condicionantes que determinou a nossa votação anterior e que determinou o pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República de proceder ao adiamento ou à suspensão dos trabalhos da Comissão até hoje ou até muito recentemente. Por esse motivo, e com alguma cautela, eu marquei esta reunião no sentido de, com os senhores deputados, apreciar da possibilidade de proceder a novo adiamento pelo período que entendam devido. Eu sugeri 30 dias, não terá que ser exatamente esse, no sentido de nós adiarmos para meados de junho o início dos trabalhos. Sem prejuízo depois de algumas considerações sobre esse início dos trabalhos, o que eu punha à discussão dos senhores e senhores deputados era da proposta a formular junto do PAR de proceder ao adiamento do início do trabalho da Comissão, início efetivo, por mais 30 dias. E, portanto, darei a palavra aos vários grupos parlamentares que se inscrevam. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, duas notas. Uma primeira, que tem a ver mais com a metodologia do nosso funcionamento, em que nós fazíamos a sugestão, que pensamos que é a mais indicada, de haver uma reunião presencial, por videoconferência, entre a mesa e os coordenadores, um pouco para acertarmos como é que vamos gerir este processo. Porque agora há um novo adiamento, que se for de 30 dias, que nos amanda para meados de junho, época próxima depois, provavelmente, da interrupção dos trabalhos, que não sabemos se este ano tem prorrogação ou não no mês de julho, e, portanto, era também particularmente importante que conversássemos, que não precisa de ser numa reunião destas, formal, com toda a gente presente, mas que fizéssemos este encontro para nos entendermos todos como é que vamos estabelecer as metodologias de funcionamento, nomeadamente, já era desejável em tempos normais, mais se justifica nestes tempos com todas estas restrições. Eu misturei as duas coisas, porque uma que queria dizer era, de facto, a metodologia e a outra que queria referir era esta questão de prazo ser, apesar de tudo, de alguma maneira, enfim, estranha, porque poderá acontecer que nós tenhamos que, se forem 30 dias, eu não estou a dizer que não serão, podem ser, mas provavelmente estaremos aqui outra vez daqui a 30 dias, porque se avizinha muito de perto o final dos trabalhos parlamentares. E se nós tivéssemos tido a tal reunião de coordenação, neste entretanto, podia ser possível tentarmos apurar se a esta data existe alguma intenção de prorrogação ou não dos trabalhos no mês de julho, como é habitual, porque se não existir, provavelmente estaremos a falar de pouco mais de 15 dias, para além destes 30, o que não fazia muito sentido, e então fazíamos já a prorrogação absoluta, faço-me entender, e evitaríamos uma segunda reunião. Mas pronto, como não nos reunimos previamente, agora estamos um pouco condicionados com isso, a mais que se queira fazer uma diligência prévia, e deixámos aqui dois tipos de decisões em cima da mesa. Seriam os 30 dias, se não houvesse ainda decisão por parte do PAR, do Sr. PAR, relativamente ao prolongamento dos trabalhos no mês de julho, e então isso ficariam os 30 dias, mas se eventualmente o Sr. PAR já tivesse em mente não haver essa prorrogação, se calhar justificava-se, se a diferença for de mais 2 semanas, de completarmos, não por 30 dias, mas por esse período de tempo, e começarmos no início da outra sessão legislativa. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Euridice Pereira.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, na sequência do que disse a Sra. Deputada Eurídice Pereira, nós formalmente estamos limitados por aquilo que diz a Constituição, que é que a sessão legislativa termina a 15 de junho. E, portanto, enquanto não for aprovada nenhuma prorrogação de trabalhos, nós temos um limite que é o limite constitucional. E, portanto, esta prorrogação bate com esse limite. E, portanto, acho que é isso. Temos que, provavelmente, aprovar assim e, eventualmente, depois ponderar, caso haja, o que me parece provável, uma extensão dos trabalhos para além de 15 de junho. O que não parece muito viável é nós iniciarmos os trabalhos desta Comissão, seja de que maneira for, adiando agora, mesmo que haja prorrogação, são sempre o debate do Estado da Nação, cai ali na primeira, segunda semana de julho. Não é realista nós, depois destes 30 dias, termos tempo útil para fazer trabalho, até porque dispersava, quer dizer, se nós fizermos uma ou duas audições, depois paramos até ao início da próxima sessão legislativa e só depois é que começamos, penso que do ponto de vista da utilidade dos trabalhos faz muito mais sentido fazermos tudo seguido do que termos aqui uma interrupção ao fim de uma ou duas audições que consigamos fazer. Coisa diferente e que se faz noutras comissões é aproveitarmos o período de suspensão para alguma análise documental que possamos fazer entretanto. E, portanto, se calhar aí abrir a possibilidade dos grupos parlamentares fazerem os requerimentos de documentação que queiram solicitar para podermos ter este tempo de análise e depois não estarmos a pedir novo tempo para análise documental, podermos utilizar este tempo já para esse trabalho preparatório da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emília Cerqueira, do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção vem um bocadinho no seguimento das outras, sendo que, e isto é uma sugestão que vou colocar, não sabendo se é possível fazê-la, portanto, essa vou mesmo colocar à consideração, que seria o fazermos a suspensão por 30 dias, mas desde já sob a condição de haver prorrogação dos trabalhos e caso não houvesse, poderíamos ficar já essa condição na nossa deliberação. Não sei se é possível regimentalmente e, portanto, estou mesmo a colocar a questão, porque, de facto, não faz sentido. Eu só estou a colocar a questão e, portanto, não tenho a certeza se regimentalmente é possível, até porque é uma situação muito sui generis, toda esta questão, porque, de facto, a terminar em 15 de junho não faz sentido nenhum que nós façamos uma prorrogação por 30 dias e, na prática, acabamos por não ter tempo útil para trabalhar. Se houver uma prorrogação, não sei em que termos, aí já poderá ser diferente ou não a decisão. Relativamente à situação que acabou de referir o Sr. Deputado João Oliveira? Almeida, desculpe, Almeida. Há aqui uma questão, peço desculpa, de CDS. Há aqui uma questão que parece-me que isso não poderá ser, porque haver uma suspensão dos trabalhos, a suspensão impede qualquer tipo de atividade da Comissão. Portanto, julgo que impede a suspensão dos trabalhos. Se a Comissão está suspensa, formalmente não pode trabalhar. Portanto, parece-me que não se pode não ser assim, não tenho nada a opor. Mas parece-me que, de facto, estando suspensa a Comissão, não pode haver atos da Comissão porque então não está suspensa. Então só estariam suspensas as audições na Comissão e não os trabalhos da Comissão. Portanto, parece-me ser esta, a não ser assim, não tenho nada a opor, mas parece-me que realmente isso não é possível. Relativamente a uma reunião de mesa e coordenadores, se vier a ser entendido que ela seja convocada, também não tenho nada a opor, por forma a diligenciar quaisquer outras decisões ou situações que não há necessidade, de facto, de haver uma reunião formal de toda a Comissão para decidir, nada a opor. E, portanto, parece-nos que, acompanhando um bocadinho as duas sugestões, o PSD não tem nada a opor e parece-nos de todo viável que se faça o adiamento, porque não há condições, neste momento, para o funcionamento normal desta Comissão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscritos. Deixem-me só comentar o seguinte. Como perceberão, estando incumbido da responsabilidade de conduzir os trabalhos da Comissão, eu tenho todo o interesse no exercício dessa função, que ela decorra com a maior normalidade possível.
Por um lado, esta comissão, sendo comissão de inquérito, trabalha sábados, domingos, fins de semana e férias e, portanto, não tem nenhuma limitação do ponto de vista regimental. Portanto, nós não estamos sequer condicionados ao calendário do Parlamento. Eu creio, mas eu não quero afirmar, eu creio que li algures uma declaração, uma deliberação, uma súmula de que os trabalhos do Parlamento iriam decorrer até ao final de julho. Isso era garantido. Não está confirmado. De todo modo, eu acho que é para lá de provável que assim aconteça. Isso conduz-me exatamente um pouco no sentido do que disseram ao seguinte. Obviamente que a deliberação da Comissão é da Comissão, não é do Presidente da Comissão. Eu gostaria que os trabalhos da Comissão pudessem começar, tão logo quando possível pudessem começar. Eu trazia, aliás, e deixo à consideração dos senhores deputados, algumas considerações que se calhar obviariam, se é que conseguem, essa questão de mesa e coordenadores, porque se nós fizermos uma reunião de mesa e coordenadores agora, ela é que é um bocadinho anormal, porque é feita em período de suspensão, portanto nem sequer é muito formal, é quase uma coisa informal. Eu, de facto, hoje, ao pensar nesta reunião, e disse como é que eu torno o mais útil possível a reunião. Nós estamos todos aqui a gastar tempo parlamentar e queria fazer das reuniões a maior utilidade possível. E tinha pensado, de facto, propor aos senhores deputados o seguinte: sem prejuízo, se estiverem de acordo, nós adiarmos durante 30 dias, eu acho que é possível, nós ficamos ou ficaremos provavelmente com 1 mês e meio de trabalhos da Comissão. 1 mês e meio é muito tempo, se pensarem que uma Comissão de Inquérito tem como prazo normal de exercício e conclusão dos seus trabalhos 180 dias. Há uma possibilidade de adiamento, mas são 180 dias. São 6 meses. 6 meses, 90 dias, obviamente que é muito tempo considerado que é uma Comissão de Inquérito. E, portanto, confesso-vos que tinha a expectativa de poder começar audições a partir de julho. Porque não antes? Porque tinha pensado, e isso também coloca a apreciação dos senhores deputados, o seguinte, que era na primeira reunião, imediatamente após suspensão, seja ela quando for, tentarmos todos aqui ganhar tempo para não fazermos uma coisa que faz pouco sentido, que é virmos aqui ouvir aquilo que já sabemos que vimos ouvir e podemos de alguma forma antecipar. Então eu traria, a mesa apresentará em tempo útil uma proposta de regulamento interno que possa ser debatida e votada e aprovada nessa primeira reunião. A mesa apresentará porque acho que a mesa apresentar alguma coisa é mais fácil de trabalhar em cima de um documento do que todos os grupos trazerem cada um o seu. A mesa apresentaria uma proposta de grelhas, de tempos, para que, com tempo, para que os próprios grupos parlamentares possam debater, discutir e deliberar nessa primeira reunião e fechar esses temas. Não sendo obrigatório que assim seja, o PSD, que tem que, nos termos regimentais, tem que indicar relator, está em prazo, mas se quiser, usaria essa reunião para o mesmo efeito. E nessa reunião também, os senhores deputados podiam desde já começar a fazer esse trabalho, porque a Comissão está suspensa, mas o trabalho de cada grupo parlamentar não está, que era, nós começámos a pensar na primeira lista, se quiserem, ou numa primeira lista de acervo documental. Que documentos é que nós queremos, de que entidades, que pareceres eventualmente é que queremos pedir, para quê? Porque se nós começarmos, oxalá seja possível, e seja essa a vossa vontade, se nós começarmos a fazer audições em julho, convém que os documentos que vão ser o acervo desta Comissão cheguem antes para poder confrontar as pessoas que vêm depor com os documentos, para não acontecer uma coisa que é muito comum, pode acontecer, mas é muito comum, que é o documento chegou fora de tempo, o que obriga a tornar a chamar a pessoa porque eu não pude confrontá-la com o teor do documento. Pensei neste procedimento que era, se na reunião dia 13, 14, 15, 16 de junho, se estiverem de acordo, a mesa se comprometer a trazer desde já este conjunto de documentos e enviá-los antes para apreciação e votação. E os senhores deputados também diligenciarem, no sentido de também apresentar nessa reunião, até porque não é definitivo, não é o último, não ficam inibidos de o fazer mais tarde, uma primeira lista de documentos e, eventualmente, uma primeira lista de audições, nós podíamos, nesses 15 dias, imediatamente começar a solicitar às várias entidades os documentos, começar a fazer contactos com algumas das pessoas para que nós fizéssemos o mês de julho já um mês de audições, que eu acredito, sinceramente, vai ser um mês inteiro de atividade parlamentar. Eu até estava aqui a pensar, ou como eu estava errado, eu pensei,
se até 15 de julho fecharem os trabalhos, nós temos mais 15 dias só para nós, passa a expressão. Confesso, mas percebi que estava a pensar mal. Mas eu admito que vamos ter trabalhos parlamentares o mês de julho todo. E nessa altura teríamos também trabalhos da Comissão o mês de julho todo, porque apesar de tudo são 45 dias e nós já trazemos mais um mês para trás. Digam, Srs. Deputados, o que é que pensam disto, sem prejuízo, depois temos de votar aquilo que nos trouxe cá, obviamente. Começarei a Eurídice Pereira, por favor. Muito obrigada. De facto, aqui feita numa consulta à última súmula, não tendo havido deliberação, há uma referência do PAR, aliás, na resposta ao senhor deputado, exatamente, que o entendimento do senhor PAR é que os trabalhos decorram até ao final do mês de julho. Bom, nós entendemos que devem ser criadas as condições para que os trabalhos tenham início o mais rapidamente possível. Aquilo que eu disse no início foi, e desconhecia esta intenção, e até eu vou tirar isto, porque penso que é, pelo menos, para poder falar, estava eu a dizer que desconhecia, agora comprovámos que efetivamente há esta referência por parte do Sr. Par, não obstante, e como disse, e bem, a Comissão de Inquérito pode funcionar nos termos em que entender, inclusive em férias. Estávamos, obviamente, a tentar compatibilizar a pausa com a pausa também da própria Comissão de Inquérito. Portanto, em resumo, é nosso parecer que os trabalhos devem começar o mais rapidamente possível. Não faz sentido isto se arrastar ad eternum. Apontamos, portanto, estes 30 dias como o período necessário para fazer o resto que há a fazer e, então, termos condições de avançar. E, fruto disto, aproveitaríamos, então, o mês e meio antes da interrupção para férias, estabelecendo um conjunto de trabalhos e de procedimentos. Reitero a necessidade de fazer a reunião entre coordenadores e a mesa, exatamente para, mesmo que a mesa queira, e tem, obviamente, toda essa legitimidade, de fazer uma proposta de regimento para o funcionamento, mas eu acho que tem que haver uma reunião prévia com os coordenadores antes de trazer aqui a forma de agirmos e a nossa metodologia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Não tenho grande coisa agora, depois de ouvir a intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, não tenho muito a acrescentar. De facto, concordo com que se faça uma reunião de mesa de coordenadores imediatamente antes da primeira reunião, para que a proposta de regulamento possa ser a mesa apresentar-nos-ia uma proposta e já permite que os grupos parlamentares trabalhem para o dia em que chegarmos aqui já estar, não está fechada, mas pelo menos já estar em estado muito avançado ou mesmo em condições de ser já apreciada e votada. Também, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, e parece para agilizar os trabalhos, nós comprometemos a que na primeira reunião apresentaremos, desde logo, a nossa nomeação do relator, a nossa lista de pedido de documentos inicial, pelo menos esta inicial, bem como das entidades a ouvir, para que se agilize o mais possível e depois, claro, será discutida e votada e todos os grupos parlamentares farão como entenderem. O PSD, logo na primeira reunião, apresentará todas essas entidades, por forma a que consigamos aproveitar esse mês e meio ainda de audições e de trabalhos, porque o mês e meio numa comissão de inquérito ainda é muito tempo, porque a minha intervenção também tinha a ver com não saber se ia haver ou não este prolongamento dos trabalhos e, portanto, perante o facto de haver realmente um prolongamento dos trabalhos até ao fim do mês, um mês e meio numa comissão de inquérito ainda pode fazer-se muito trabalho e que nós realmente não convém que andemos a adiar ad eternum esta comissão de inquérito, até porque esse não é o objetivo, julgo que de ninguém, muito menos do grupo parlamentar do PSD, que aliás pediu a sua constituição potestativa e, portanto, nós temos todo o interesse que os trabalhos prossigam, logo que haja as condições normalizadas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, e peço desculpa, Sr. Deputado João Dias. Eu vou chegar lá, Sr. Deputado, mas vai chegar. Demorar um bocadinho a decorar todos os nomes. Obrigado. Não tem problema. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Parece-me que estamos a chegar a um ponto comum e um consenso relativamente ao andamento dos trabalhos.
não há aí muito a colocar. Naturalmente que há aqui algo que temos que dar andamento todos, tem a ver precisamente com a dimensão que podemos dar aqui aos trabalhos, ou seja, toda esta lista de entidades a ouvir, é importante que se comece a conhecer, que os partidos possam, nestes 30 dias, poder trabalhá-los e apresentá-los, mas há aqui uma ressalva que eu quero deixar, e isto é uma preocupação dos grupos parlamentares pequenos, tem a ver com o facto de nós termos que estar repartidos entre várias comissões, aguentar muito trabalho em diversas comissões, e naturalmente que importa que a gente deixe aqui também uma perspectiva e trabalhemos essa calendarização para que possamos articular com todo o trabalho que desenvolvemos. Isto é uma preocupação que o PCP tem, porquanto pode nos condicionar a presença depois noutras comissões, não querendo prejudicar esse trabalho. Penso que podemos realmente fazer uma reunião de mesa e coordenadores, onde possamos deixar tudo isso, sendo certo que sendo certo que a reunião de mesa e coordenadores não será deliberativa, depois teremos que decidi-la e votá-la depois na reunião da Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, dizer apenas o seguinte: certamente faz todo sentido e, portanto, essa garantia levamos todos de que, antes de haver a reunião pós-suspensão, se ela for hoje deliberada, haverá uma reunião de mesa e coordenadores, até para podermos, sem tanto formalismo, poder trocar aqui algumas ideias, trabalhar um pouco os próprios documentos, para eles depois, quando vierem à Comissão, não estarmos a partir do zero. Portanto, acolho muito bem essa sugestão e, garantidamente, essa reunião ocorrerá. Relativamente, Sr. Deputado, relativamente aos dias das reuniões, esse corre o risco de ser talvez dos problemas mais antigos, mais recorrentes das comissões de inquérito, porque se é certo que este Parlamento, neste mandato, eu quase diria ainda não teve um mês normal, a verdade é que, entrando os trabalhos parlamentares na normalidade, começam a acumular-se muitas audições, muitos grupos de trabalho, muitas reuniões extraordinárias e, portanto, os partidos pequenos vão começar a ter muitas dificuldades. Sabemos disso, sempre foi assim, a fórmula foi ultrapassada, nem sempre foi a mais feliz, mas também não há fóruns muito felizes, porque depois nós temos, quinta-feira de manhã, há uma série de partidos que é impensável fazer isso, a começar pelo PCP, e não só. Segunda-feira, a maior parte dos partidos não está disponível, é um dia especial, porque é o dia dedicado ao local de eleição e ao distrito de eleição, ao ciclo eleitoral de eleição. Portanto, depois começamos a ficar muito condicionados. Depois teremos sextas-feiras à tarde e por aí fora. Mas confesso que para os partidos pequenos, de facto, este tipo de comissão é complicada, porque a intensidade é relativamente grande e vai começar a bater nos fins de tarde, terça à tarde, quarta à tarde, quinta à tarde, a seguir aos plenários. É um bocadinho isto, mas tentaremos conciliar isso, se não for mais nada, na reunião de mesa e coordenadores. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, com o devido respeito, e não interprete mal as palavras que lhe vou dizer, os partidos não são pequenos, o grupo parlamentar é que é pequeno. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É exatamente assim a correção. A correção faz todo sentido. 1921 não é um partido pequeno. Srs. Deputados, eu poria então à votação a proposta de apresentar ao... Faz favor, Sr. Deputado Euridice Pereira. Fazer mesmo um esclarecimento, porque desconheço. Eram estas coisinhas que, se tivéssemos feito reunião de coordenadores, gostava de estar aqui, mas eu estava aqui a procurar apurar, mas não consegui de todo, completamente. A nossa suspensão dos trabalhos, segundo estávamos aqui a conversar, era até ao final do estado de emergência. O estado de emergência terá terminado no final do mês de abril, não? Não. O estado de emergência acabou 2 de maio. Mas não se prorrogou nada, foi estado de calamidade. Como não se prorrogou, se vamos falar em 30 dias, se eu faço bem as contas, não vai para meados de junho, certo? Mesmo que tenha sido a 2 de maio, 30 dias vai-nos dar no início de junho, não a meados de junho, certo? E nós já estamos a 20. Portanto, ou seja, estamos a falar não de 30 dias daqui para a frente, mas de 10 dias. Estou certa ou não? Faço-me entender? Estou a contar bem isto ou não? Eu tenho dúvidas, se calhar culpa minha, mas eu tenho dúvidas que nós possamos fazer um pedido de suspensão retroativo. E, portanto, o pedido de suspensão vale a partir do momento em que é requerido. Ou seja, não deixamos de perder aqui uma série de dias, que foi a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade. Se a leitura extensiva, que muito me agradaria, for 30 dias contados do dia 3,
entraremos retomaremos funções em 3 de junho. Eu tenho dúvidas seja essa o entendimento do PAR. Eu também não a teria, porque o pedido de suspensão vale a partir do momento em que é feito. E, portanto, perdemos foi aqui um conjunto de dias e, portanto, será 15 dias a partir da altura em que eu formulo o pedido. E tentaremos, junto do PAR, se for um entendimento que seja a partir do dia 2, por mim nada a opor, então logo possamos começar, começaremos. A não ser que os senhores deputados queiram, à cautela, fazer uma suspensão, não por 30 dias, mas por 15 dias, e então, aí garantidamente, no início de junho, recomeçaremos. Se for essa a intenção de todos os parlamentares, fazemos só 15 dias e começamos no início de junho, dia 2 ou dia 3. É melhor, para nós é melhor apontarmos então para meados do mês de junho. Perdemos foi estes cerca de 20 dias. Ok. Se tivéssemos feito esta reunião mais cedo, não os tínhamos perdido. Ok. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então eu ponho à votação a proposta que é de pedir a prorrogação pelo prazo de 30 dias do reinício dos trabalhos da Comissão. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Assim sendo, vou dar consequência a esta deliberação e também àquilo que nós aqui acordamos, no sentido de, tão logo sejam reiniciados os trabalhos, haver uma reunião de mesa e coordenadores e, nessa reunião, a mesa trazer o conjunto de documentos que vos falei. Há mais alguma coisa que os senhores deputados queiram falar? Faz favor, Sr. Deputado. Não? Então, pronto. Muito boa tarde a todos e até daqui a muito pouco tempo. Obrigado.